Ora, muito boa noite, senhores telespectadores. Em continuação do nosso programa, hoje vamos falar num tema importantíssimo que tem a ver, no fundo, a base da medicina, que é a clínica geral e a medicina de saúde familiar. Isto é, no fundo, tentar perceber também, tal como temos vindo a fazer, e no primeiro programa com a podologia, o que é que se pretende quando, o que é, no fundo, a imagem do nosso médico de saúde, o nosso médico familiar, no fundo, se calhar, aquele que é o mais direto a quem nós confessamos tudo. Daí eu trouxe hoje uma pessoa que é muito minha amiga também e que eu prezo bastante e que eu considero, eu vou-lhe dizer isto sem ela saber, que eu considero uma excelente clínica geral e que realmente mostrar aquilo que eu aprecio. Como sabem, eu sou médico especialista em ortopedia, mas sempre disse, é se calhar muito mais difícil ser um especialista em clínica geral e saúde familiar do que propriamente um especialista numa área mais restrita. E no fundo, agradecer primeiro à doutora Helena Carvalho ter-nos feito a amabilidade de vir cá ao nosso programa e realmente, no fundo, era essa a primeira pergunta, Helena, que eu gostava que tu respondesses. O que é, na base, o que é que pretende ser a base da figura do médico de clínica geral em relação ao doente que o procura? Pronto. Queria agradecer o convite e, de facto, dar-nos a possibilidade de nós falarmos sobre a clínica geral, que é, às vezes, para as pessoas, a clínica geral é, assim, uma especialidade um bocadinho inferior, ou até que não há especialidade. Exatamente. Porque desde há muitos anos se falava sempre no médico no médico de clínica geral, agora médico de família, mas não era especialidade, era um médico. Quando nós nos licenciávamos, fazíamos tudo e, portanto, acabava por ser sempre assim. Tu já estás, eu não queria, não se pergunta mas a idade, eu não tenho problema. Mas eu gostava de saber há quantos anos é que tu... Ora, eu formei-me em 1980, comecei a trabalhar em 1981. Portanto, nessa altura, não logo na clínica geral, só comecei na clínica geral em 1985. Pronto. E a partir daí, portanto, sempre na clínica geral. Agora, de facto, a clínica geral é, quanto a mim, mas lá está, eu sou um bocadinho suspeita de falar, é a primeira especialidade, porque é assim, todo doente passa primeiro pela medicina geral e familiar, ou seja, nós somos a especialidade que temos que saber de tudo um pouco. Claro. Não podemos saber só de cardiologia, medicina interna, respiratório. Tem que saber um pouco de tudo para saber orientar o doente. Exatamente. Claro. E além disso, nós, quando nos licenciamos, todos nós somos médicos. É verdade. Pois. Tu também, quando estavas na faculdade, aprendeste tudo um bocadinho. E atenção que a clínica geral sempre me atraiu também, não é? Aliás, temos sempre um grande contacto com a clínica geral do início. Somos todos obrigados a passar em centro de saúde, eu também passei no centro de saúde. Aliás, foi nessa altura que nos conhecemos. Foi nessa altura que nos conhecemos, exatamente, ali no centro de saúde, na Rua do Calvário, o antigo centro de saúde, não é? Porque a doutora Helena Carvalho já está há muitos anos, é uma das figuras muito conhecida no nosso centro de saúde em Rio Tinto também, não é? E realmente é isso que é importante. E essa ideia, porque eu estou do lado da especialidade dita convencional, mas noto que realmente o doente tem às vezes aquela pretensão de ir direto, dói-me o joelho, vou direto ao ortopedista, ou até ao fisiatra, ou coisa assim. E muitas vezes não percebe que uma dor no joelho até pode ser, por exemplo, ácido úrico aumentado. E melhor do que o clínico geral, melhor do que ninguém, tratará ou poderá começar a fazer esse tratamento. E no caso de ser uma coisa de especialidade, enviá-lo ao especialista, não é? Pois, é precisamente isso, porque é assim,
Inclusivamente, tu na especialidade podes ser muito bom ortopedista. Claro. Mas se tiveres um doente que, por exemplo, é diabético em simultâneo com o problema da ortopedia, tu muitas vezes tens que tentar controlar. Ora, a especialidade do ortopedista sabe da ortopedia. Se tiver que tratar uma diabetes, já manda para o endocrinologista. É verdade. É verdade. A um pneumologista, se tiver que tratar qualquer problema de foro cardiológico, manda para o cardiologista. E nós não. Nós, numa primeira linha, não podemos estar simultaneamente à espera de uma especialidade para resolver o problema do doente, porque... E depois eu também acho muito interessante aquela ideia que nós sentimos em alguns doentes. Como é óbvio, o nosso contacto com o doente é um contacto esporádico, não é? Vão a uma consulta, passado às vezes um mês vai a outra e se calhar depois só passado 6 meses. O que não acontece com a clínica geral. E nós notamos que isto eu vou dizer uma coisa que é a minha ideia, que é vale o que vale. Mas notamos que realmente há um grupo de colegas de clínica geral que são especiais para os doentes, não é? Eu diria aquela velha guarda, quase, que estou a incluir, como é óbvio, não é? Mas isto em que aspecto? Que os doentes têm muito respeito, quer dizer, porque ele diz, olha, você vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer aquilo outro, e ele diz, não, doutor, pronto, eu vou informar a minha médica, porque no fundo é a pessoa que eles já estão há muitos anos e que já lhes resolveu muitas coisas, que não só da ortopedia, mas muita coisa, e que realmente vou informar a minha médica disto. E realmente isso é importante. E nós próprios sentimos a necessidade de escrever às vezes ao colega, olha, eu acho que ele deve fazer isto ou aquilo ou aquilo outro. Não é? Sentes isso mesmo dos doentes? Sinto, porque repara, eu desde 86 já tenho praticamente 4 gerações de doentes. Ora, nem mais. Tenho os avós, os pais, os filhos e os netos, e às vezes até bisnetos. Exato. E isso faz com que muitas vezes nem seja preciso perguntar muita coisa. Claro. Basta muitas vezes olhar para a cara deles, saber, porque depois chegam ali no fundo é um desabafo. Claro, evidente. E sendo um desabafo, muitas vezes problemas familiares, acabamos por resolver, não digo 80%, mas às vezes 50% das situações são resolvidas só com palavras. E mesmo quanto mais não seja, isto é falar no aspecto prático, é realmente orientar o doente devidamente, não é? Claro, porque muitas vezes as pessoas confundem tudo, não é? Claro. Sei lá, há vários exemplos que se podem dar e que realmente as pessoas às vezes confundem e querem logo comatar e logo ao especialista, porque ele é que vai resolver aquilo, não é? E realmente as coisas não são assim. Não, e às vezes chega-se, por exemplo, eles vão à consulta de clínica geral. Eu penso que um bom clínico geral tem que se manter atualizado. Claro. Não é pelo facto de eu ter 30 e tal anos de profissão que tenho que me agarrar às terapêuticas de há 30 anos. Tenho que estar continuadamente em evolução. Claro. Agora, e assim, se não tivermos essa preocupação e se estagnarmos, não conseguimos resolver os problemas. É evidente. E o que acontece é que nós, se for um bom clínico geral, e eu penso que como em qualquer especialidade, tens que ser bom naquilo que fazes. Claro. E o ser bom não é ser pedante, nem é ser de cátedra. É ter gosto também. É ter gosto, é ter empatia com o doente. Isso para mim é que é um bom clínico geral. Porque enquanto vocês, a nível hospitalar, como dizias, só têm contacto com os doentes, por exemplo, muitas vezes agora... esporádico, teve internado... E... Nós, se for preciso, eles têm um acesso muito mais direto a nós. E então, resultado, se conseguires ter essa empatia, eles vão ao especialista e dizem, mas eu já venho com esta medicação. Claro. E se fores um bom clínico geral, se te mantiveres atualizado, quando chega lá, o especialista, para além da parte mais específica, muitas vezes receitar um anti-inflamatório, ele já vem medicado de nós. Já, é verdade. É verdade. E se for uma medicina correta, direta, o especialista diz, olha, está muito bem medicado, sem dúvida, exato, a sua médica já lhe deu o que tinha a dar, só que depois há certos problemas que nós não podemos resolver na clínica geral. E que é preciso, porque o nosso leque é tão vasto que não podemos estar a abranger todos os assuntos. E vocês, muito mais especificamente, podem resolver isso. Claro. E eu realmente, isto agora falando, e a doutora Helena faz o favor também de participar na nossa clínica de Rio Tinto, e aquilo que eu acho, isto eu vou dar a minha ideia, que vale, como é óbvio, podes concordar ou não, é que realmente, se calhar, faltava nos próprios centros de saúde uma aproximação maior com os hospitais.
e que eu culpo os dois, digo-te já, porque eu já trabalhei muitos anos em hospitais e percebi que a culpa é muito de quem está nos hospitais, mas também é muito de quem está na clínica geral, que não interfere. A grande vantagem, na minha ótica, neste género de clínicas polivalentes, não é? E, aliás, eu quero dizer que foi para mim uma agradável surpresa, já te disse isso várias vezes, foi para mim uma agradável surpresa, porque nós temos um excelente centro de saúde à beira, aquilo que as pessoas procuravam de clínica geral, até porque muitas vezes era ao sábado e não podiam estar, as pessoas não estavam disponíveis, não é, no centro de saúde, mas que realmente, se calhar, uma mais-valia é termos um contacto mais direto com outras especialidades, não é? E tu podes ter lá, falar com a oftalmologia, falar com o psicólogo, falar com o ortopedista, claro, muitas vezes sobre determinado doente, e que se calhar isso terá algumas vantagens, não é? Claro, porque eu considero, e era uma das primeiras coisas que eu queria falar, que realmente eu acho que a saúde primária, os cuidados primários de saúde, como estão definidos, estão excepcionais. Na minha ótica, foi das coisas que mais evoluiu, foi realmente os cuidados primários de saúde, não é? Sim. E isso, com os centros de saúde fantásticos que existem. Sim, e repara, com a nova orgânica e com as novas unidades de saúde familiares, tem-se progredido muito. E eu posso dizer que, em relação a Rio Tinto, apesar de tudo, somos talvez dos ACES que têm um bom contacto a nível hospitalar. Sim. Nós conseguimos, através das suas FIAs, portanto, ter contactos quer com a cardiologia, quer com a psiquiatria, portanto, é fácil. Isso é uma coisa muito recente, não é? É relativamente recente. E, claro, não é com a mesma frequência que podes ter na clínica, porque na clínica estamos ali todos, é muito mais fácil. Claro. Ali também se consegue ter e é muito importante. Muitas vezes evita-se que sobrecarregar as especialidades. Se nós conseguirmos, muitas vezes, ter acesso a esse contacto, acabamos por resolver problemas que depois não vão sobrecarregar a nível hospitalar. Helena, qual é, e agora pelo aspecto negativo, qual é a maior dificuldade que tu estás a ter no teu dia-a-dia com os doentes? Quer dizer, em termos, o que é que tu vias assim de repente? Isto não é nada combinado, aliás, como sabes, é uma das coisas que eu gostava de dizer aos espectadores, é que nós não temos perguntas concebidas, isto tem que sair fluentemente, tal como eu disse no primeiro programa, é uma conversa coloquial, informal, perfeitamente informal, portanto, e no fundo é um pouco sair aquilo que tu entendes que será um aspecto menos negativo, ou mais negativo, aliás. O mais negativo eu acho que é, sobretudo, sermos assoberbados com problemas burocráticos, ou seja, eu acho que eu não sou da época do computador, nós não começámos pelo computador, não, de forma nenhuma. Pronto. E agora temos o computador, e no início eu achava aquilo muito chato, agora já não é assim. Eu acho que neste momento o computador para nós é uma mais-valia. Mas tem que se ter realmente algum cuidado. Eu lembro de alguns doentes que chegavam à minha beira, doutor, nem para a minha cara, eu não olha, estava a olhar para a escrever. E nem para mim. E dificulta-nos, nós temos muitas consultas, acabamos às vezes por não conseguir gerir o tempo da melhor forma porque temos problemas a nível de eletrónica, como tudo isso, dos novos programas tudo isso. Agora, eu por mim procuro que haja sempre aquele contacto que eu acho que é fundamental, que é, como tu estavas a dizer, não olhar só para o computador. É evidente. Agora, temos cada vez mais as pessoas também, devido aos problemas económicos. Isso era uma coisa que eu gostava, que tu sentes isso no teu dia-a-dia? Muito. Mas em que aspecto? O doutor, não vou fazer este exame porque mesmo só pagando a taxa moderadora... Mesmo só pagando isso, não é possível. E muitas vezes eu não tinha isso, sei lá, há 6, 7 anos não tinha. E neste momento há pessoas que me dizem... E não são pessoas daquilo que nós consideraríamos, vá lá, um nível social mais baixo. Não. A classe média, neste momento, são aqueles que me dizem, às vezes com aquilo que nós chamávamos antigamente, a pobreza envergonhada, mas às vezes assim com com umas certas reticências. Doutora, e é muito caro, é barato, e eu começo a dizer-lhe assim, olha, tem possibilidades, não tem possibilidades, coisa que se calhar há uns anos eu não faria, nem no início da profissão. E em termos assim de patologias, de doenças mesmo,
Tu achas que continuamos a ter os mesmos problemas? Agora temos tensão alta, o que é que tu achas diabetes, assim que te esteja a impressionar? Neste momento, as doenças de foro psiquiátrico, as depressões. Impressionante. As depressões, as ansiedades, agora estão assim... Se tivéssemos até esta conversa há uns 5 anos atrás, não era isso que ias dizer, não. Curiosamente, não. Não é? Diria todas aquelas doenças que nós sabemos que vão aparecendo, não é? E tu achas, qual é a tua explicação em relação a isso? Mais por problemas económicos também? Essencialmente. Problemas familiares? Essencialmente. Que hoje em dia vê-se uma realmente dificuldade, os casais... E depois, para além do fator económico, tudo isso vai influenciar a relação afetiva diariamente entre pessoas, entre idades mais, portanto, mais jovens, portanto, o desemprego que acaba por, ao fim e ao cabo, originar... É impressionante, não é? Muito. Incrível, muito. Não é? E como realmente... toda a gente sabe, não é novidade nenhuma, não é? Mas estão muitas vezes o casal mais idoso é que está... Vamos lá, a suportar duas gerações, por exemplo, até os filhos e os netos, não é? E sabes, eu estou a dizer isto, como é óbvio, tu não precisas que tenha qualquer tipo de elogio, e como é óbvio. Mas eu apreciei sempre muito a Clínica Geral, porque foi quando eu estava a fazer a Clínica Geral que obrigaram a ir a sítios que eu nunca pensava que existissem, não é? E de repente lembrei-me da zona de São Pedro da Cova, por exemplo, naquilo que chamam às vezes o Tarrafal, ou não sei o quê, que realmente vi o que é dificuldades económicas na realidade. E o médico, não só no consultório, porque as pessoas vêm muitas vezes contar a realidade, muitas vezes também quando vem ao domicílio vai perceber in loco a dificuldade. Sim, não é? Completamente. E nós conseguimos ter uma ideia, nós, quando eu digo também o médico e o clínico geral, consegue ter uma ideia muito próxima daquilo. Por isso é que eu fico admirado, repara, enquanto eu fiz aquela pergunta, e se calhar os espectadores lá em casa vai dizer que vai ser a tensão alta, ou vai dizer que são os diabetes, que é óbvio que existem, mas se calhar ninguém perceberia isso que tu falaste, não é? Porque essa pois, porque no fundo, independentemente de todo o resto, um diabético, se tiver problemas a nível familiar, acaba por ter também uma depressão, uma ansiedade. É evidente. E, portanto, não são aquelas doenças de soro psiquiátrico crónico, mas são aquelas muitas vezes reativas e isso é complicado. Por isso que é importante, e eu estou-me a lembrar agora também, e eu apoio, por exemplo, da psicologia, que é uma área também que é interessante e que nós hoje valorizamos mais, não é? Eu não me lembrava, muitas vezes, ou o psiquiatra mesmo, a psiquiatria, muitas vezes não me lembrava, e sentindo muitas vezes que os doentes tinham depressões profundas, que influencia o tratamento. Que há doentes que vêm com lombalgias, com dores na coluna, dores cervicais, e que se calhar nós fartamos de tentar descobrir o que é. E às vezes são contraturas motivadas por aspectos psíquicos, não é? Exato. E isso realmente é engraçado, a maneira como as coisas hoje em dia vão variando, não é? Completamente, não tenhas dúvida. Agora, no aspecto da privada, pronto, falamos, tu achas que há lugar, isto obviamente, sem qualquer... Achas que há lugar, qual é que tu entendes? A privada... E eu entendo o seguinte, se calhar, e olhando para a Clínica Geral, mas posso estar errado, que será se calhar uma maneira mais de respeitar ainda mais a relação médico-doente, não? Sim. Isto é, porque no teu consultório privado os doentes vão procurar a doutora Helena, não é? E vão à doutora Helena, não é? Claro, isso realmente é uma relação médico-doente que às vezes não temos, por exemplo, nos hospitais. Exatamente. E eu lembrava-me que o doente às vezes ficava muito ofendido, ó seu doutor, foi o senhor que eu vim cá para ser você operar, mas acabei por ser operado por fulano, ou cicrano, não sei o que mais, não é? E essa relação, como estavas a dizer, essa relação médico-doente é muito importante, porque isso faz parte da própria evolução da doença, do sentir que está a ser acarinhado, e é evidente, na medicina privada... há um maior contacto e sobretudo procuram-te a ti, procuram a pessoa que confiam no fundo, não é? Agora, com as dificuldades que temos neste momento, a clínica privada, todos nós sabemos que para algumas pessoas é muito difícil, e por mais que queiram não conseguem dar a volta, mas pelo menos têm sempre a possibilidade de... Porque é assim, a nível das unidades de saúde familiares, eu muitas vezes vejo pessoas de outros colegas
e que podem eventualmente, ou porque às vezes falamos mais, ou porque às vezes há uma empatia, podem querer consultar-me noutro sítio que não aquele. Que não seja ali, agora, é assim, eu continuo a achar que eu já estive em exclusividade. Eu sei. Pronto. E neste momento não estou. Mas eu acho que há lugar para tudo. Eu também acho. E acho que não é má, nem não é má qualidade, nem pior qualidade, não é pior nem melhor qualidade aquilo que se pode eventualmente fazer na privada. E não trato melhor os meus doentes da privada do que os trato na unidade. Portanto, isso tem que ser igual, quer num lado, quer no outro. Isso é uma questão ética. Agora, mesmo. cada um poderá ter, porque é assim, é evidente que tu no consultório tens muito mais disponibilidade em termos de horário. Evidente. Para estar com um utente do que numa unidade. É essa a grande diferença também, porque realmente aquilo que se diz, as pessoas, eu também já trabalhei muitos anos no público e dos dois lados, aliás, também. E realmente, quer dizer, nós não podemos olhar para isto como se fosse um negócio. Se calhar alguns vão ficar chocados com o que eu vou dizer. Temos que ter sempre um caráter social. Agora, temos é que tirar partido. No fundo, para mim, a privada representa a minha liberdade de, como médico, de fazer o que eu quiser. E quer dizer, estás no fundo, com o teu utente, se eu tiver 5 minutos estou, ou 1 hora estou, não é? Exatamente. E realmente não sou obrigado a ter regras que noutros lados estão. Porque isto também há hospitais privados que funcionam como públicos, quer dizer, quase, não é? Claro. E os doentes dizem ao doutor, eu não vou lá porque eu sei que o doutor só pode ver de 5 em 5 minutos ou 10 em 10 minutos. E realmente isso, aliás, eu penso que tu estás aqui, podes dizer em direto, eu nunca disse nada a ninguém lá na clínica, as pessoas são perfeitamente livres, não é? Se tu quiseres estar com 1 hora com o doente estás, ninguém te diz absolutamente nada e é esse direito. Por isso é que eu digo que tem que haver sempre num aspecto social e tem que haver sempre uma preocupação social, mesmo quando estamos perante uma clínica. Claro. Isto tem a ver até, se calhar, algumas vezes com os preços das consultas, não é? Que tem diminuído no geral, porque realmente nós sentimos essa dificuldade também no privado, não é? Exato. E eu posso dizer, eu fiz uma estatística no outro dia e realmente nas minhas consultas eu noto que há uma baixa, por exemplo, nos últimos dias do mês que tem a ver com isso. E nos primeiros dias do mês sobe logo ao máximo, não é? E que realmente isso também nos choca a nós como médicos, não é? E muitas vezes eu digo ao doente, olha, você pode ficar na mesma e paga quando puder, não é isso? Exato. Mas porque realmente isso sente-se na... E não é só no mês, por exemplo, sabes aquelas ocasiões críticas, por exemplo, na altura dos livros escolares, na altura dos fiéis, tudo isso nós já sabíamos. Isso. Pronto, agora cada vez se vai sentindo mais. Agora, também há aquela hipótese das pessoas que têm os subsistemas, não é? Isso era outro assunto que eu queria falar contigo, Realmente tu achas que é importante, é não é? Importante, eu acho que sim. É fundamental. Eu acho que sim. Eu pessoalmente digo que tudo devia ser como a ADSE. Isto é criticável o que eu vou dizer, não é? Porque no fundo o doente da ADSE tem toda a liberdade de escolher para onde é que quer. Não é? E tens lá no centro de saúde muitos doentes da ADSE, de certeza. Eu sei, não é? E não é por terem ADSE que até, curiosamente, fica-lhes mais barato ir a um privado do que ir a um público. É verdade. Nos hospitais isso é... Lá vimos nós a relação médico-utente. Exatamente. É verdade. Eles preferem ir lá, porque às vezes que ir ao privado, porque lá está. É a relação com o médico. Mas isso prova que é tal... Eu pessoalmente acho que tudo devia ser tipo ADSE. Quer dizer, não chamar ADSE, chamar-lhe outra coisa qualquer, mas o doente devia ter a escolha realmente e não ser... Porque o doente que realmente tem segurança social, também quando vai às vezes a um sistema privado, sente-se um pouco, como que diz, eu desconto para ali e não tiro nenhum benefício de trazer para aqui, não é? No fundo, não é? Há aqui isto. Portanto, a ADSE prova, na minha ótica, que se o doente quer ir também ao centro de saúde, também o vai. E tem as portas abertas. Sim, vai. E não é isso que o vai, mas tem a liberdade de escolher, não é? Sim. Tenho na minha lista muitos professores, por exemplo, exato, e que vão lá perfeitamente. E isso é importante. Claro que às vezes é mais difícil, porque o nosso horário, às vezes, colide com o horário de quem dá aulas. Portanto, muitas vezes esse tipo de pessoas recorrem
tipo mais extra-laborais. Claro que nós agora também temos sempre um horário mais prolongado. Por exemplo, eu tenho sempre no meu horário alturas chamadas pós-laboral, que é até às 8 da noite. Para já. Não é? Pois. E isso facilita com que as pessoas possam organizar a sua vida. As pessoas cada vez querem faltar menos ao emprego, ou tentam faltar menos, não é? Muito cedo, por exemplo, 8h10, 8h15, 8h30, e depois mais tarde, pós-laboral, a partir das 7, por exemplo. Digamos assim, achas aliciante ainda ser médico clínica geral? Eu voltei, já está... Se voltasse atrás, faria exatamente a mesma coisa, porque acho que um clínico geral que tem empatia, que gosta do que faz, faria na mesma. Importante acho que sim. E só queria dizer uma coisa, acho que é muito importante cada vez mais nos jovens médicos incutirmos essa capacidade humana de empatia, que eu acho que às vezes se perde um bocadinho. Já falamos nisso, por acaso, não é? E concordo perfeitamente contigo, quer dizer, porque realmente nota-se, eu ainda há pouco tempo fiz exames para especialistas e notava que são fantásticos, são os nossos alunos hoje em dia, são realmente brilhantes em termos teóricos, muito melhores que nós. Muito melhores que nós em termos teóricos. Exatamente. Só que eu às vezes acho que somos melhores do que eles em termos humanos. Porque se eles foram, se calhar, programados, não é? Muitas vezes para serem pessoas tecnicamente muito boas, mas na medicina é das coisas que o computador nunca há de substituir o médico. Senão era muito fácil, chegava lá, tenho febre X, dói-me o olho esquerdo, dói-me o ouvido direito, o que é que eu tenho? Então toma isto. Isto nunca irá acontecer, como é óbvio, não é? Porque há um aspecto de arte, há um aspecto de experiência também do próprio médico, não é? Mas nota-se realmente que isso é importante incutir nas novas gerações, aquilo que tu disseste, não é? De ter algum humanismo naquilo que faz. Ter muito humanismo. E cada vez mais. Porque assim, cada vez mais tu tens sintomatologia que, se tu não ouvires bem o doente, atribuis a todo outro tipo de coisas e que lá está, tem a ver com a crise, com a ansiedade, com tudo isso. É preciso ouvir muito bem o doente, senão faz um mau diagnóstico. Pois é. É pena muitos governadores e governantes do nosso país não ouvirem um pouco isso, não é? Que é preciso porque ouvir realmente muito. Erem um pouco isso e terem, se calhar, eu digo muitas vezes, se calhar ouvir a experiência de muitos médicos, que eu noto, e a tua experiência, que para nós é muito importante. É evidente que nós passamos por fases e não há dúvida nenhuma que se calhar também se esbanjou, porque isto é como na tua casa, se tiveres muito dinheiro também compras mais coisas, se tiveres um orçamento mais limitado, restringes mais ao que é estritamente necessário. Só que, lá está, tudo o que são os extremos não pode ser. E, portanto, temos que, tudo aquilo que temos, pô-lo bem e as pessoas que eventualmente gerem tudo isto, sejam pessoas com caráter humano. Isso é importante. Helena, estaríamos aqui muito tempo a falar, como é óbvio, assim como uma mensagem final, não é preciso também, estou-te a apanhar de surpresa, eu sei, mas com uma mensagem final, o que é que tu achavas que dirias às pessoas que estão a ouvir lá em casa, em relação à relação médico-doente, não é? É importante, se calhar, confiarem muito mais, não é? Olha, eu vou-te dizer aquilo que costumo dizer muitas vezes aos meus doentes. O bom doente faz o bom médico. Exato. E que é preciso haver muita partilha, quer entre um, quer outro. Porque todos nós podemos ter erros, todos nós temos percalços, quer o doente, quer o médico. Mas, sobretudo, o que é importante é confiarmos uns nos outros. Sim, isso eu acho que é uma mensagem fantástica, aliás, e de improviso sai muito melhor, estás a ver? Porque realmente é importante, porque muitas vezes nota-se, infelizmente hoje, que o doente às vezes, quando vai ao médico, já vai de pé atrás, não é? E vai quase, infelizmente que isso tem que se evitar. Não é? Já agora vou aproveitar, que é assim, cada vez mais se traz para a televisão as coisas dos erros médicos, disto e daquilo. E muitas vezes são empolados e não se sabe o que é que por trás pode estar. Portanto, é preciso muito cuidado com aquilo que se ouve, com aquilo que se transmite,
Porque é assim, nós temos muitas vezes 30 anos de relação com o doente e não se pode apagar tudo, às vezes no instante. Sem dúvida alguma, isso é importantíssimo e realmente o doente, quando vai procurar um médico, seja ele qual, aqui já quase nem estamos a falar de clínica geral, tem que procurar alguém que o vai te ajudar. Claro, e que certamente quem está daquele lado, também se é médico e o gosta de ser, também é para ajudar a pessoa que o vai procurar. Claro. E isso orgulha-nos até muito, não é? De sermos procurados por pessoas que nos vão pedir ajuda. E isso é importante. Porque realmente, hoje em dia, é uma pequena história, eu lembro-me de uma vez ter operado um atleta importante e depois estavam os jornais todos cá fora à espera que eu dissesse qualquer coisa, e houve um jornalista até muito conhecido do desporto, estou aqui alguns ouvintes, perguntou: doutor, correu bem? Eu disse: olha, correu muito bem. Isso não é notícia, vamos embora. Portanto, o que ele queria é que ele dissesse: o homem correu muito mal, aquilo vai infectar tudo e tal. Quer dizer, no fundo, e eu estou a pôr este problema daquilo que ouvimos lá fora também, se calhar aquela notícia fantástica é aquele médico que se enganou naquele medicamento, isto e aquilo, ou não sei o que mais, que realmente... Quer dizer, nós temos... É aquilo que tu disseste, aquela frase, eu acho que é espetacular. O bom doente faz o bom médico. E eu, se calhar... E agradecendo a tua presença, não sei se querias dizer alguma coisa. Não. Agradecer, no fundo, agradecer teres vindo cá. Foi para mim uma honra ter uma pessoa que para mim representa o que é o verdadeiro médico clínica geral. Isso eu acho importante e tu sabes disso, porque eu não estou a dizer isso. Não precisas que te elogie, como é óbvio, e muito menos eu, são muitos anos, mas que realmente eu acho que é acabar com uma frase de chave de ouro mesmo, não é? É que realmente o bom doente faz o bom médico, porque realmente procurem o vosso médico como uma pessoa que tem que confiar. Senão, então mais vale trocar. Exatamente. E nós todos, ficamos todos amigos na mesma. Deus que é Deus, não agradou a todos, exatamente. Não é? E realmente ficamos amigos na mesma. Mas é importante ter empatia com o doente, e o médico também tem que o ganhar, como é óbvio, mas essa relação é fundamental. Olha, muito obrigado mais uma vez. E foi para nós uma honra ter-te cá. Está bem? Obrigado. Muito obrigado a todos. E então no nosso próximo programa vamos continuar desta forma, que acho que é excelente e terá certamente resolvido muitas questões que vocês têm lá em casa. Muito obrigado e boa noite.